Hoje vamos falar sobre o Inclui CIEE, que é um programa de inserção de pessoas com deficiência em vagas de aprendiz e de estágio. Nossa convidada é Lilene Rui, que é supervisora do programa Inclui e de processos especiais do Centro de Integração Empresa-Escola. Seja bem-vinda, Lilene, tudo bem? Sim. O que é o CIEE? O CIEE é uma entidade sem fins lucrativos, é uma ONG. Nós existimos há 55 anos e a nossa missão é fazer a inserção do jovem no mundo do trabalho. Você sabe que muitas pessoas já perguntaram, e até mesmo eu tive dúvida, achava que o CIEE era uma peça do governo do estado, era um departamento do governo do estado. Ele não tem essa característica, não tem essa cara? É uma dúvida muito recorrente. As pessoas realmente se confundem, né? Mas não, o CIEE é uma entidade do terceiro setor, né? E a gente trabalha em prol do jovem, para incluí-lo no mundo do trabalho. E não tem nenhuma relação com o governo, né? É uma entidade sem fins lucrativos mesmo. Ela faz parceria entre escola e empresa, ela faz essa intermediação. Isso, a gente gosta de falar que ela faz a ponte entre o mundo do saber, que é a escola, e o mundo do fazer, que é o trabalho, né? A coisa mais maravilhosa do mundo é fazer pontes, né? Sim. Tem que fazer pontes, muros não. Muros não. Pontes sempre. Sempre. Ô Lilena, a lei de cotas determina que empresas acima de 100 funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. É de 2% a 5%. Os estagiários e aprendizes entram nesse número? Não exatamente. O estagiário e o aprendiz, eles são leis federais, né? Então eles têm a sua regulamentação própria e o estagiário e o aprendiz não entra para a contagem, né? Não é dessa forma que o estagiário e o aprendiz eles vão fazer parte da inclusão dentro das empresas, olhando somente pelo olhar da cotas. Mas a partir do momento que o jovem aprendiz ou estagiário com deficiência, nós estamos falando sempre isso, tá? Ele passa por esse estágio e ele é contratado pela empresa, ele passa a valer como número para a lei de cotas. Com certeza, né? Essa é uma das grandes vantagens, vamos dizer assim, da empresa, do órgão público que contrata uma pessoa com deficiência, ainda nos programas de entrada, como a gente diz, seja estágio ou seja a aprendizagem. Porque o objetivo final é que essa pessoa, participante do programa, né, seja ela com deficiência ou não, mas vamos falar especificamente da pessoa com deficiência, a ideia é que no final dos programas ele seja efetivado. Uma vez sendo efetivado, sendo pessoa com deficiência, sim, passa a valer para a cota daquela empresa, daquele órgão público. A lei de estágio, ela é igual para os dois, para todos os estudantes, ou ela tem uma especificidade, ou ela tem uma particularidade para as pessoas com deficiência? A lei de estágio, ela é uma lei federal, né? Ela tem validade em todo o território. Agora, ela tem o artigo 17 que fala especialmente para a pessoa com deficiência, né? O que fala esse artigo? Que 10% das pessoas, dos estagiários contratados, devem ser pessoas com deficiência, né? É ainda uma grande missão e um grande mito da inclusão, porque não existe, é uma palavra até pesada, mas não existe fiscalização tão frequente, tão pesada em cima desse assunto, né? Então, a prática disso, ela é ainda ela é pouco sentida dentro das empresas, dentro dos programas de estágio, né? As empresas, elas têm que se apropriar disso ainda. E a gente acredita que com a questão do eixo social, essa realidade vai mudar. Nós temos percebido que as empresas, elas têm uma certa resistência no início a contratar pessoas com deficiência. Mas depois que contrata, depois que se coloca lá no meio dos trabalhadores, geralmente as observações, os comentários são bastante positivos, porque a diversidade realmente ela traz
um pensamento maior, uma criatividade maior dentro da empresa e os trabalhos saem mais bem feitos. No caso do estagiário, as empresas já estão receptivas, estão percebendo que esses estagiários também fazem bem, esse jovem aprendiz também faz bem para a equipe no geral e até se prepara para a contratação depois? É assim, é empolgante falar de estagiário de aprendiz com deficiência, porque nós estamos falando de pessoas que estão iniciando a carreira profissional, né? Sim. Então nós estamos falando de quê? De aculturamento. Nós estamos falando de aculturamento de alguém que está chegando no mercado de trabalho, no mundo de trabalho. Nós estamos falando de aculturamento de uma deficiência. Às vezes a pessoa não sabe lidar com a pessoa com deficiência, né? A gente está falando de aculturamento da empresa, o tal do fit cultural. Então, quando você coloca pessoas dentro do programa de estágio de aprendizagem, e ele vai passar contigo 12 meses, 16 meses, 24 meses, então olha o tempo que você, empresário, empresa, órgão público, tem para se aculturar. Você tem um tempo que é relativamente grande e relativamente fundamental para que essa trajetória seja positiva. Então, é um super ganho quando você contrata estagiário, quando você contrata aprendiz, sendo pessoa com deficiência, porque você vai ter um tempo de aculturar essa pessoa no seu relacionamento pessoal e no seu relacionamento profissional. Deixar a pessoa ambientada com a empresa, né? Exato. Exatamente. Fala uma coisa, geralmente o jovem aprendiz ou estagiário, ele tem um aproveitamento da empresa. O cara está indo bem, está dentro da cultura da empresa, se ambientou legal, como a gente está falando, Isso. A empresa contrata. Você tem mais ou menos ideia de quantos por cento a empresa contrata estagiários ou jovem aprendiz sem deficiência e quantos por cento ela aproveita com deficiência? Tem esse número? Assim, o que a gente vê dentro do movimento, dentro do CIE, que o número de contratações de estagiário de aprendizes de pessoas com deficiência, ele é ainda muito pequeno, ele é ainda muito tímido, tem potencial muito grande de crescer, né? É um número que é pequeno, quantificar não saberia, mas ele é muito pequeno em relação a tudo que a gente tem já, porque o programa de estágio de aprendizagem, ele já é instituído, as empresas o conhecem, né? O fator novo é colocar a pessoa com deficiência para ser o protagonista dessa história. Mas não está faltando talvez uma intervenção de vocês ou das empresas que dão assessoria, essas instituições que dão assessoria às empresas, dizer para eles, olha, você já está com a pessoa, ele já está ambientado, ele já conhece a sua empresa e você precisa de cumprir lei de cotas, por que não? Quando a empresa pratica a diversidade, né? Então ela chama para festa, tá todo mundo convidado, Sim. Certo? Agora, quando ela quer incluir, ela tira para dançar. E quando ela é efetiva, um estagiário, ela tira para dançar, né? Então, esse é um dos grandes avanços que toda entidade, toda pessoa que levanta a bandeira da inclusão, de fato precisa, né? A gente brinca lá dentro do CIE que o nosso trabalho é cada vez mais evangelizar, é falar sobre estagiário, é falar sobre aprendizagem a partir do olhar da pessoa com deficiência, né? Que é muito diferente. A empresa que quer permanecer, que quer ter clientes fiéis, ela tem que incluir a questão da diversidade. Ela tem que pensar que se o produto dela está sendo comprado por diversos públicos. Pessoa com deficiência é público consumidor. Sabe que eu sempre defendi isso, de que a empresa, para ela ser bem sucedida, ela tem que ter a cara da população. Ela tem que ter a cara do mundo. Então, ela tem que ter a cara do que está em torno dela, do cliente dela, da sociedade onde ela está. Então, ela tem que ter a cara diversa. Ela tem que ter ali o gordo, o magro, o alto, o baixo, o negro, o branco, o deficiente, não deficiente. O índio, a mulher. Sim, a mulher. Tem que ter o torcedor da Portuguesa, o torcedor do Corinthians.
Tudo lá, misturado, tem que estar, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu jeito de fazer. É isso que é a cara do mundo. Então, quando a empresa tem a cara do mundo, eu acho que ela se dá melhor. Você tem toda a razão. A empresa que acordou para isso, ela é perene. É tão bacana quando você, dentro de um universo corporativo, você vê todo tipo de pessoa que você fala, nossa, essa empresa, ela tem uma questão que é fundamental para os dias de hoje, o respeito. Gente, o Brasil é preto, mais de 50% da população é preta. Por exemplo, tem preto na sua instituição? Quantos por cento da população, quanta gente ganha igual? Aí a seara é difícil, mas é isso, né? Então, a corporação, o ambiente corporativo, ele tem que traduzir o que a sociedade está pedindo. E quando é que a OCEE resolveu criar o Inclui CEE e por quê? Falar de inclusão, falar de diversidade dentro do CIE não é um assunto novo. O CIE pratica a inclusão há 20 anos. Lembrando que a gente tem 55 anos de existência, há 20 anos essa prática já existe. O Inclui, na concepção, na forma que ele existe, ele foi pensado há 1 ano atrás. Então, a gente tem 1 ano de existência. O aniversário foi 22 de março, né? E ele foi pensado para traduzir exatamente a missão do CIE. A gente tem como missão incluir o jovem no mundo do trabalho, através dos programas de estágio e aprendizagem. Então, é de fato levar a bandeira da inclusão para os programas de entrada, estágio e aprendizagem. No passado, nós já fizemos diferente, mas hoje faz muito mais sentido, conversa muito mais com a nossa organização, investir no estágio e na aprendizagem. O papo está gostoso, nós vamos continuar no segundo bloco, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.